Olá, sejam bem-vindos ao C2Cast, Crédito e Inovação. Eu sou o César Galvão e hoje nosso tema é segurança e confiabilidade no mercado de crédito. Que tema, hein, meninas? Estou aqui com duas pessoas feras, recebendo a Elisângela Lopes, CEO da Skycred. Seja bem-vinda. Obrigada. Também com a Amanda Miranda, cofundadora e CEO da Super Inove FDIC. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, César. Legal, pessoal, prepare-se para os insights únicos que vão transformar sua visão sobre o mercado de crédito. Vamos começar? Bora. Muito bem, eu já estou aqui afiado com as minhas perguntas e vou começar com você, Eli, tudo bem? Claro. Eli, fala para mim como que foi começar nesse mercado, onde tudo começou, o que você fazia antes? Tá. Transitei por setores completamente diferentes, na educação, na saúde. Depois eu fiquei um tempo para cuidar da família e depois, por necessidade, para me recolocar no mercado de trabalho, tive contato com esse mercado e surgiu a oportunidade na área comercial e eu abracei e estou aqui até hoje. Que legal. E quanto tempo isso faz, Eli? 15 anos. Nossa, que legal. E você já abriu sua empresa assim de imediato, a Skycred, não? Não. Foi uma longa história. Fiquei 10 anos na área comercial, me preparei economicamente, né? Me preparei tecnicamente e me aproximei das habilidades importantes para o negócio. Eu já estava apaixonada pelo negócio, então daí foi só uma questão de se preparar mesmo. Que legal. Então, 10 anos atuando na área comercial de uma outra empresa e depois, agora faz 5 anos que você Sim. abriu a Skycred. É. Nossa, que legal. Parabéns. Obrigada. Maravilhoso, hein? Que história bacana. E você, Amanda, como que foi começar nesse mercado? O que você fazia antes? Como que é? Bom, na verdade, eu sempre trabalhei em empresa familiar, empresa da minha família, e trabalhava com meus pais, e conheci uma pessoa que me fez o convite, né, que é o Emerson, né, da Prosperity, me fez o convite para ser sócia, num momento em que a empresa deles foi vendida para um outro grupo de uma outra empresa, né, do interior de Sorocaba, e eu fui um pouco relutante de aceitar o convite, porque eu acreditava que era um mercado, nossa, que não era para mim. E diferente da Lia, aí eu não conhecia nada do segmento. Então eu fui mesmo cair, falo que de abelhuda, né? Na verdade eu fui na cara e a coragem, né? Meu marido acabou me convencendo aí de aceitar o convite do Emerson. E eu tô aí, apaixonada pelo segmento, né? Que coisa, hein? Bacana. Quanto tempo faz já, Amanda? 9 anos. 9 anos. Legal. 9 anos. E quando você saiu da empresa familiar, que segmento que era? A gente trabalhava em indústria metalúrgica. Ah, legal, legal. Então trabalhava com montadora, então totalmente diferente do que é hoje. Não tinha nada a ver. E o que é mais diferente para você? Você fala, poxa, eu trabalhava desta forma quando eu cheguei, né, na Inove, o que você falou? Para mim, assim, o que foi diferente, que eu tive que me acostumar, é o perfil de cliente. Então, eu trabalhava com empresas muito grandes, então eu tratava com muitos executivos de alto escalão, né? Então, empresas também de fora. E aí, a gente começa a entrar no mercado, né? Que é um mercado menor, né? E o foco, né, da Inove é realmente atender clientes aí de pequeno e médio porte. Então, eu tive que me adaptar a esse ambiente e aprender a conversar e conseguir fechar negócio também com esse público que era diferente. Então, isso para mim foi desafiador. Mas deu certo. Tá dando, né? Que legal. Eu acho uma coisa muito bacana, fiz questão de convidar essas amigas aqui, porque nós somos contemporâneos nesse segmento, né? Sim. Começamos todos quase mesma época ali, né? E algo que eu queria contar, né, na verdade, o porquê da motivação, né, de criar esse podcast, criar o C2Cast, né? Recentemente, eu estava participando de um curso, chama Fundraising, né? Então é um curso para fundadores de startups, né? E nesse curso, né, teve uma aula que era sobre financiamento, né? Financiamento do negócio, captação de investidores e tal.
E aí trouxeram uma pessoa para falar sobre FDICs, né? Então essa pessoa falando sobre FDICs e tal. E um participante do curso, um aluno também do curso, ele se manifestou dizendo assim, para mim, dono de FDIC é tudo agiota, né? E aquilo me feriu, né? Aquilo me agrediu. Eu falei assim, poxa, não é possível, né? Porque nós já estamos há muito tempo fazendo esse trabalho, né? E eu tenho, assim, muita clareza em relação ao quanto esse mercado é fundamental para a manutenção das empresas, né? Para que as empresas possam sobreviver em meio aos seus desafios, para que elas possam se recuperar muitas vezes, para que elas possam ter uma chance, ter uma oportunidade de se melhor estabelecer nesse mercado que é tão competitivo, né? Então, o objetivo do C2Cast é desmistificar isso. O objetivo é trazer humanidade, né? Querer explorar um pouco quem que é a Elis no seu dia a dia, quem que é a Amanda no seu dia a dia, como que é a tomada de decisões, né, para conceder crédito. Então, meninos, eu estou dizendo isso para que vocês fiquem muito à vontade. O nosso objetivo é que possa ser uma conversa totalmente fluida, tá bom? Não fiquem nervosas. Não, já faz vontade, já, super também. Faz muito sentido para mim, César, o que você está falando, porque sempre que eu tenho oportunidade... E eu sempre tenho oportunidade de falar sobre isso com os clientes. E a gente vai fazendo um trabalho formiguinha e desmistificando essa ideia, né? Sim. Na verdade, é um conceito super errôneo que foi criado a tentativa de desvalorizar o nosso negócio, né? Sim. Que é extremamente importante para a sobrevivência das empresas. Sim. E nós somos um setor muito sério, muito tributado. Nós Sim. temos uma estrutura muito sólida, então não é justo que a gente seja rotulado dessa forma, Exatamente. né? Mas quando os clientes se aproximam, conhecem a seriedade do nosso trabalho, veem que é profissional, né? Sim. Então isso vai rompendo. Eu acho que é uma missão que todos nós devemos vestir a camisa. Desmistificar essa ideia e provar para o nosso cliente que a gente tem uma importância dentro do negócio deles, né? A gente quer formar parcerias. Perfeito. Perfeito, muito bom. Buscamos sempre o ganha-ganha, né? Sim. Onde o cliente também ganha, né? Nós ganhamos o bom negócio, as duas partes estão ganhando, estão né? ganhando. Que legal, bacana. Já que a gente começou a contar a história, né? Em 9 anos, muita água passou por debaixo dessa ponte, Amanda. Ah, passou. Eu tenho aí o prazer, né, de ser sócia do esposo da Elisângela. Ah, estamos entre comadres. É verdade, né? Eu não tinha pensado nisso, né? E assim, a experiência do Humberto no segmento me ajudou a evoluir muito mais rápido. Então, a gente uniu forças, né? E usamos o melhor de cada um para impulsionar a empresa. Então, o Beto, ele sempre foi uma pessoa muito, muito boa de processo, na área ADM, né? Não que eu não faça, eu faço também, mas, enfim, eu acredito que eu usei o meu potencial aí mesmo, mas para ir atrás de cliente, a gente tem que se dividir, né? Sim. Eu até às vezes fico pensando, né? Como é que ali consegue, porque ela não tem sócio. E eu não me vejo sem meu sócio. Porque não dá, seu braço não estica, sua perna não estica. Então, realmente você unir forças, assim, e ter com quem compartilhar, ajuda você a chegar mais longe também. Legal. A Amanda trouxe um fator que eu acho muito importante, né? Eu tive a oportunidade durante 8 anos, né, de poder seguir na Smart Credit junto com o Rodrigo, meu sócio, pessoa que eu tenho profunda admiração, né? E o quanto foi importante sempre ter essa pessoa ao nosso lado para compartilhar, né, e tomar as decisões de crédito, né? Seja no momento, né, de confraternizar, porque foi um excelente resultado, mas também no momento desafiador, né? Falou, poxa, temos um pepino aqui para resolver. Na hora do problema. Exatamente. Né? 2 cabeças pensando, elas é melhor do que uma só. Costuma ser, né? Porque tem visões diferentes, né? Sim, então, sim. O bacana do nosso formato é que a gente tem uma rede de apoio, né? Sim. Então, na SkyCred, eu Verdade. estou na administração sozinha, mas eu tenho toda uma rede de apoio dos acionistas, né? Sim. Então, e tem um canal direto também com o Emerson, que é o meu sócio administrativo também, eu posso dizer, né?
Então, a gente compartilha mais vivências, né? Ele não está presencialmente na Sky, mas está espiritualmente. Sempre vem Aí mais deu ruim, leve, você liga, né? É. Acontece alguma coisa. Então, assim, a gente tem toda essa rede de apoio, os acionistas, eles são muito presentes, Sim. são muito parceiros, são fontes inspiradoras, né, para nós, porque já tem mais experiência. Então, assim, eu me sinto muito acolhida nesse sentido, muito à vontade. Algumas coisas demoram mais para acontecer mesmo, quando você está sozinho na gestão, né? Mas faz parte do processo, as coisas foram acontecendo dessa forma e eu tô muito feliz Mas também. legal, legal. É engraçado, né? São perfis, tipo chega uma hora, um momento do dia assim, que eu falo, eu vou lá na sala do Beto. Porque eu não aguento mais, eu preciso conversar com ele algumas coisas, assim, e tipo, brainstorm mesmo. O que você acha disso, daquilo? Vai começar a falar. Aí ele, mó paz, assim, ele escuta. Eu acho que isso. O resto, elimina. Então, assim, isso pra mim, assim, é muito válido, porque é um suporte, né? E é assim, como se fosse de mão dada mesmo, né? Legal. Eu brinco, é uma irmandade, né? É uma Bacana. irmandade. Que bom que legal. dá certo, né? É. Diferentes formas Isso. de atuação Exato. e se adapta com os perfis de cada um, né? Exato. Sim. É Então- porque o que a gente mais vê é a sociedade que não dá certo, né? E aí eu acho que é muito pior, Sim, né? lógico. Muito pior. Muito pior. É. Eu acredito que algo que faz com que tenhamos sucesso nos nossos negócios é sempre o propósito, né? Ou seja, por que nós estamos fazendo isso, né? Naturalmente, todo mundo trabalha para conquistar os seus objetivos. Mas o respeito que há, né, entre cada um, entre nós, os nossos sócios, essa rede de apoio que foi falado, né? E principalmente o norte, né? O objetivo de onde queremos chegar, né? E como vamos chegar até lá. Então, isso tem feito, acho que, toda a diferença, né? Nas empresas. E aí eu queria saber, assim, ele tem uma coisa que foi marcante nesses 5 anos ou nesses 15 anos, você fala, poxa, teve uma história, assim, de certa vez, ou com um cliente, ou com um colaborador, ou com um sócio, ou que marcou e que você poderia compartilhar conosco? Histórias tristes ou histórias engraçadas? Ambas. Histórias tristes a gente sempre tem algumas, né? Sim. História engraçada. Eu não consigo lembrar de uma agora, assim, pra... Conte uma. Eu passo a... A Amanda vai contar uma pra nós, então. Eu tenho uma Eu boa. vou tentar lembrar enquanto Eu isso. tenho uma de boa. alguma. E com o Beto, meu sócio. A gente foi numa reunião de um cliente muito grande. Muito grande. O cara pra gente era, né? Pode não ser para um monte de fundos, mas enfim, pra gente era um cara grande. E começou a reunião, e como sempre eu começo falando mais, né? A pessoa que articula mais, e o Beto é o cara que observa mais. Beleza. Comecei a conversar. Aí nisso veio o dono da empresa. Tava conversando com o financeiro, com o pessoal do financeiro. Aí nisso o cara não ia participar da reunião, ele decidiu participar, um argentino. E entrou na sala, e ele virou e falou assim: não faço negócios com arriotas. Nessa hora me subiu o sangue. Eu falei assim, como assim? A gente não é agiota. Eu pago mais imposto que você. Comecei a querer discutir com o cliente. O Beto falou assim, para. Vamos começar tudo de novo. Bom dia, prazer. Eu sou Humberto Dainova. Uau, ele fez isso, que sensacional. Fez. E esse cliente foi nosso maior cliente durante quase 2 anos. Que legal. Durante quase 2 anos. Então, assim, hoje em dia ele não opera mais, né? Ele saiu da crise. Mas esse cliente foi o maior cliente durante 2 anos e isso me marcou. Porque eu fiquei muito incomodada com como a gente foi rotulado. Sim. Pô, o cara tá me chamando de criminoso. Né? E não é assim, né? Contraventor, não, a gente não é isso. A gente paga os nossos impostos e mal sabem eles que a nossa carga tributária é altíssima, Sim. né? Na época era securitizadora e tal. Se você for ver, assim, no final ali, a gente tá falando de coisa de quase 40% aí de imposto. Pô, cada R$1 que você põe, 40 centavos vai pro governo. Será que ninguém vê isso, né? Fora o risco, né? Sim. E o risco é algo que aí...
É que parece muitas vezes, até desculpa te interromper, Imagina. que isso é como se fosse um escudo, uma blindagem. Sim. Porque o nosso cliente, não necessariamente ele precisa, nós temos clientes que não têm protestos, que não Sim. têm, o fluxo de caixa Exato. roda bem, mas ele opta pelo capital de terceiro, que é algo que eu tenho dialogado, conversado bastante Isso. com os clientes, que é uma opção. Não é uma obrigação, e que uma coisa não está mais certa do que outra, é só uma Estratégia. direção, uma estratégia, estratégia. né? Então, às vezes, parece que ele está machucado e ele quer se defender Exato. atacando o nosso setor. Sim. E aí a gente vai construindo, né? Entendendo que aquilo pode ser isso que eu estou falando, às vezes é outra coisa, mas pode ser isso. Às vezes ele está machucado e ele está ali na defensiva, né? Sim. Sim. Eu observo que algumas vezes pode ser isso. Mas lembrando das coisas engraçadas, enquanto a Amanda falava, eu lembrava de algumas coisas. Não vou contar cada história, mas já aconteceu em visitas. Eu caí no cliente. Uau! E os cachorros? E os cachorros que você tem medo? Na época que eu tinha medo de cachorro, Tinha medo eu de saía cachorro. correndo do cachorro, porque o cachorro que corria atrás de mim, eu tinha medo, e o cachorro corria atrás de mim. As coisas bem... eu falar de alguma coisa política, né? Uhum. Porque a gente conversa bastante com os clientes e às vezes o cliente é do PT e eu tô falando alguma coisa do PT, enfim, coisas assim, e que na hora a gente leva na esportiva, tenta brincar, mas que depois a gente dá risada, né? Histórias tristes é aquelas, né? Que você vai fazer uma cobrança. Teve uma ocasião que eu estava com o Emerson, quando a gente estava montando ainda a estrutura de clientes para a Skycred, né? Tava montando a carteira e a gente teve a infelicidade de um golpista, e aí a gente foi almoçar num restaurante muito perto da empresa que a gente foi cobrar. E aí esse cara parece que nos perseguiu, né? Ou intuiu que a gente almoçaria lá perto, e ele chegou lá. E ele conhecia todo mundo do restaurante, ele chegou intimando, sentando e falando foi um momento, assim, muito dramático. Tenso. Uau. E a gente precisou, assim, de muita inteligência emocional, porque a gente estava, eu e o Emerson, muito vulnerável, né? Olha só. Mas deu tudo certo, o Emerson falou o que tinha que falar, nós Sim. fizemos o que tinha que ser feito e a gente conseguiu sair dali, pegar a estrada Mas foi muito ruim, né? Foi muito sensação, ruim. né? A sensação, né? Então, às vezes, quando a gente profissionaliza tanto o nosso negócio, faz tudo de uma forma tão séria e se depara com a situação ao inverso, que o cliente se torna uma ameaça para nós, né? Sim, Muitas sim. vezes, se ele for mau caráter, né? Porque a gente está ali. Nós fizemos um bom negócio até o momento em que descobrimos que ele não estava agindo de boa fé, né? Então, mas faz parte. Então, contei um pouquinho de histórias engraçadas e uma história bom. triste. Muito bem. Meninas, eu queria, aproveitando, né? Nós estamos falando da liderança feminina, né? No nosso segmento também. E vocês duas aí expoentes, né? Líderes dos seus negócios. Queria explorar um pouquinho mais isso com vocês. Como que é, em algum momento você senta e fala, poxa, né, por eu ser mulher tem uma diferença na forma de condução, ou como eu sou recebida num cliente? Como que é isso no dia a dia de vocês? Nascer mulher já é desafiador, né? Eu tava falando isso com o César. Nascer mulher já é desafiador, né? É maravilhoso ser mulher, mas já é a gente já nasce aí com um fardo um pouco mais pesado, né? Porque muitas vezes a gente se depara com situações, ainda mais no nosso mercado, que não é fácil de você lidar. Então, eu acredito que ele já passou por isso também. Você toma cantada de cliente, você tem que sair pela tangente, sem ser deselegante, você... não tem os mesmos acessos a algumas coisas que um homem tem, né? De repente, tem empresas que a gente visita, às vezes, que eu não me sinto confortável em ir sozinha ou só com mulher, porque você vê que você fica vulnerável mesmo. Mas, por outro lado, assim, ser mulher nesse segmento, eu acho que a gente aí tinha que chamar mais a mulherada pro nosso lado, porque estamos em poucas ainda. Você vê os eventos que a gente frequenta, os lugares que
a gente vai falar a respeito do segmento, você conhece, né? Líderes também que atuam como nós, todas têm aquela questão de ter uma agenda muito sobrecarregada. Porque o homem, quando ele é um gestor de uma empresa, empreendedor, tal, ele tem... É muito engraçado. A maioria tem um suporte muito forte dentro de casa. Então, ele tem uma mulher muito forte ali segurando tudo. E pensa só, a gente é empreendedora, somos donas das nossas empresas e a gente é dona da nossa família também. Então, a gente... A gestão da família Exato, é nossa, né? A gestão da família é nossa. São gestoras o tempo todo. Então, né? você vê que, assim, não sobra tempo pra gente. Não sobra. É algo assim que... Mas é maravilhoso. Eu encaro com muita tranquilidade o fato de ser mulher e estar no ambiente de negócios que existe uma presença masculina maior, né? E a questão do assédio, eu acho que é uma questão de postura e no momento em que a gente se coloca e não é algo que a gente deva dar ênfase, Exato. porque é um relacionamento profissional. Tem que fingir que não existiu, né? Em algum momento é natural que alguma parte possa... Isso é da humanidade, né? Então, eu acho que é encarar com naturalidade. E eu acho que as mulheres, elas têm se capacitado cada vez mais e ocupado os ambientes corporativos. E as mulheres têm vantagens em relação ao... Os homens têm muitas características interessantes, mas as mulheres, elas são muito colaborativas, elas são muito intuitivas. Então, essas características, elas somam positivo nos negócios, na gestão. Então, acaba favorecendo, né? Bacana. Claro que a maternidade é um divisor de águas, né? Então, quando a gente fala de mulher no ambiente de trabalho, se a gente trouxer esses assuntos, a gente vai ficar muitas horas falando, porque daí tem políticas públicas para acolher essa mãe que está nesse momento ali, né, para ela ser recebida de volta no momento de trabalho. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Legal, legal. Meninas, já que vocês falaram das mulheres, né, na atuação, vamos falar assim, mais comercial, com o cliente, eu queria tentar explorar um pouco com vocês agora do dia a dia, lá no dia a dia da Skycred, no dia a dia da Inove, né? Como que é, né, a Elisângela como gestora, como que é a Amanda, a relação com os colaboradores. Hoje, como que isso tem sido para vocês? Na Skycred, eu valorizo muito a opinião do colaborador. Então, eu faço reuniões frequentes, individuais e com as equipes. O comitê de crédito, o departamento financeiro, o departamento comercial. Perfeito. Então, eu valorizo muito a opinião e o feedback deles. E a gente se relaciona super bem. Sempre, semanalmente, nós temos reuniões, chamamos de soft power, né? E daí cada um leva um assunto, a gente está desenvolvendo para que cada um tenha participação efetiva, né? E a gente cresce junto, aprende junto e a empresa melhora junto, né? Legal. E a minha relação com os clientes é super direta, eu sou agressiva comercialmente, então sempre gosto... Pré-requisito, né? Pré-requisito. Então eu tenho diálogo com todos os clientes da carteira, alguns mais, outros nem tanto, mas assim, procuro sempre me aproximar, porque faz parte do DNA da empresa, conhecer o cliente. Para a gente fazer bons negócios, a premissa é conhecer o cliente. Então, para eu conhecer esse cliente, eu preciso me relacionar com ele. E eu tento colocar essa cultura para a equipe. Eles também precisam conhecer o cliente, se relacionar com o cliente. Perguntar, esclarecer, e criar vínculos também, né? Porque a vida é assim, né? Sim. A gente acaba criando vínculos no ambiente de trabalho. E lá na Inove, Amanda, como que é? Lá o clima é maravilhoso. Eu falo que eu sou meio mãezona de todo mundo, sabe? Eu adoro pessoas, então eu não me vejo assim sem conversar com pessoas. Então, muitas vezes até passa um pouco daquele limite, né? Mas eu sempre uso uma frase, né? Que a gente tem que ser próximo sem ser íntimo. Então, eu sempre estou muito próxima da minha equipe, sempre escuto, né? A gente tem reuniões de feedback, a gente fez já e faz uma manutenção com o coach, que cuida das demandas.
E isso chega pra gente. Todo mês a gente tem no primeiro dia útil, primeira semana útil do mês, a gente tem um programa lá que é um treinamento, então um treinamento interno, então sempre alguém da equipe monta um treinamento para a equipe interna mesmo, então a respeito do que faz, por exemplo, a checagem. O que é a checagem? Aí faz um fluxograma de como funciona. Isso tudo também para todos os setores terem o conhecimento do que é, né? Então, a gente tem os aniversariantes do mês, que antes era por dia, e a gente foi crescendo, começou a ficar caro um monte de bolo, a gente começou a fazer uma vez por mês. E toda semana a gente tem o café da tarde, então o pessoal pede um bolo toda quinta-feira e toma um café, e é aquilo, minha porta tá sempre aberta e aberta mesmo. Então, se a pessoa quiser sentar e chorar, vai sentar e chorar, é capaz de eu chorar junto. Mas é isso, eu sou uma pessoa muito humana. Então, eu vejo muito esse lado humano e muitas vezes a gente acha que as pessoas, elas estão ali no operacional, estão sempre tudo bem. E não é, todo mundo tem problema. Sim. E como eles acham que a gente também não tem problema. Então, é bom conversar para falar que também a gente tem dor, né? Que as nossas dores, elas são essa. Mas é aquilo, próximo sem ser íntimo, óbvio, né? E funciona muito bem. Então, e o ambiente é maravilhoso. Anotada a frase, hein? Próximo sem ser íntimo. É verdade Aprendi mais isso. uma, que boa, hein? Legal. Meninas, nós falamos da questão da relação, né? Sim. Colaborador, enfim. Queria explorar um pouco com vocês as técnicas, né? Eu costumo dizer que conceder crédito, não posso falar que é uma ciência, mas é uma coisa que exige bastante de nós e vamos aprimorando ao longo do tempo, né? O que vocês acham que é essencial no nosso processo de concessão de crédito para que esse trabalho seja bem feito e tenha o sucesso que vocês têm, né? Contem para nós o segredo. Conhecer o cliente, Conhecer o né? cliente. Conhecer a necessidade dele, o perfil dele, através do máximo de informações, através do relacionamento. Algumas informações no início do cadastro são mais simples, se ali já vem de uma indicação, ou se foi um trabalho construído internamente. Então, a gente vai conhecer o cliente. Para mim, eu acho que isso que faz com que a gente... É essencial. E daí, preparar toda a equipe para... eu gosto de uma frase bem conhecida, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Alice, no País das Maravilhas. É a própria. Então, a gente precisa ter políticas bem definidas, perfis de clientes que nós queremos atender, né? E a gente respeitar esses pré-requisitos, né? Porque daí, quando chegarem as decisões, as operações ou os cadastros, a decisão ela vai ser mais rápida, porque a gente já sabe o caminho que a gente quer seguir. Né? Então, nós temos bem definido isso na Skycred, esse tipo de cedente não cabe, nós não vamos atuar com esse perfil, não cabe para nós, e flui muito bem. Então, acho que isso estando bem definido, já é chances de sucesso aumentadas. Que legal, muito bem. E lá na Inove, Amanda? É basicamente isso que a Ali falou, processo. Então, assim, o coração da empresa é a checagem. Então, se ali não tiver... Se você não escutar, você não consegue fazer a operação, né? Então, a gente dá muito voz, né? E uma coisa que a gente faz lá que funciona bem, às vezes, antes até, a gente sugere que a equipe conheça o cliente no papel e com comercial. Então... Muitas vezes tem muitas vezes não, 100% das vezes tem um relatório de visita muito completo, né? E o ideal é sempre conversar com o comercial antes de até indeferir uma operação, sabe? Então, muitas vezes a gente perdia, né? Bons negócios por excesso de zelo, né? E seguindo o processo não tem erro. Eu falo que só dá errado quando o gestor
Assim, Interfere. porque se deixar na operação não dá errado, César. Seguiu a Não dá política. errado. Seguiu a política não dá errado. Dá errado quando a gente põe a verdade. caneta. Mas também dá muito certo. Sim. Porque a gente sabe aonde a gente consegue arriscar mais ou não. Porque se deixar 100% só no frio, no papel, a gente perde muita coisa boa, né? Mas quando dá errado, você pode ter certeza que tem a assinatura da Amanda, da Elisângela lá dentro. É que normalmente quando chega nesse nível de sair um pouco da política, você tem um compromisso firmado Exato. maior com o cedente, né? Da parte da gestão, Isso. do credor, Você né? conhece melhor. Então aí a gente acaba, e é muito comum. Eu tô me lembrando ontem mesmo, eu fiz isso. Uma exceção. Uma A gente fala que é exceção, uma exceção. mas tem a ver com o nosso relacionamento, com aquela... A parceria. Com a proximidade que a gente tem com a o cliente, né? De ir lá visitar. A equipe da SkyCred visita os clientes também, não só o comercial. Sim. Então, nós legal. fazemos visitas, nós procuramos estar sempre perto do cliente. Mas quem tem o viés comercial acaba se envolvendo mais, né? Embora eu esteja no administrativo, eu estou muito presente no comercial. E é algo que eu gosto muito de fazer, né? Gosto muito do network, eu adoro o que esse negócio proporciona a gente, um desenvolvimento pessoal, né? Sim. De conhecer vários negócios e fazer concessão de crédito para fomentar aquele negócio. Isso foi um dos motivos da sua pergunta inicial que me fez, assim, me apaixonar muito por esse setor, né? Então, é isso. Que bacana. Sabem que eu sempre gostei muito, né, da atividade comercial por permitir você ir até a casa do cliente, ou seja, Isso. ir visitar a empresa e conhecer processos, né, Sensacional. entender Não, e cada hora num segmento diferente. A gente não fica preso numa coisa só. A gente atende todo mundo. A gente só não atende quem a gente não quer atender, Exato. né? Ontem, por exemplo, eu fui visitar uma empresa no interior de São Paulo, eu achei muito interessante, que era um fundo de investimentos, né? Que tem ele vai diversificando os negócios, né? E aí tem uma importação, né? De uma importadora, tem uma distribuidora também de produtos, e aí do nada ele falou assim, vamos passar ali no outro andar ali, né? E nós passamos no andar, aí ele falou assim, você tem cachorro? Eu tenho, então tá esse presente. E me deu uma coleira e tal. E aí ele Bom, achei que tivesse te dado um cachorro. Não. Ele me deu um kit, né? Que era uma coleira para cachorro Que legal. e tal. E eu achei fantástico. Eu falei assim, nossa, mas você diversificou tanto, né? E aí, essa visão do empreendedor que vai além realmente dos negócios ali, só de crédito, enfim, né? Eu adoro, César, sabe? Eu defino muito É a melhor parte do o que negócio. fazer com o cliente, o que dá de limite, o que fazer de exceção, quando eu vejo o brilho no olho. Cara, se eu não vejo o brilho no olho, eu não arrisco. Mas se eu vejo brilho no olho, o cara me conquistou. É um negócio louco. Porque você vê que ele quer fazer acontecer, ele ama, ele tem paixão por aquilo e ele quer crescer. Então, por que a gente não pode acelerar o crescimento dele? É para isso que a gente está aí, né? A gente vai dar o crédito para impulsionar o negócio dele, né? Legal, muito bom. Meninas, desde que começamos, né, 10, 15 anos atrás desse negócio, eu penso que muitas mudanças têm acontecido, Sim. né? O que vocês percebem, assim, de principais mudanças nesse período que estamos atuando, desde que iniciamos? Virtualizar, né? Virtualizar a assinatura digital, esse ambiente tecnológico sensacional. Quando eu comecei, a assinatura, o motoboy, Deus que me livre. ia lá pegar a operação, já comecei no duplicar. E assim, é muito diferente. Quem viveu aquela época, a gente ia pra rua, pegava ainda livrinho assim no Páginas Waze, amarelas. imagina, Então, assim, aquilo foi muito desafiador, me preparou super, né? E assim, hoje, quando eu olho para trás e eu lembro de como eram feitas as coisas, eu fico, assim, encantada mais ainda pela tecnologia. Eu sou entusiasta da tecnologia, adoro, acho incrível, acho que o nosso negócio vai decolar cada vez mais, criar novos players, e a tecnologia é nossa aliada. E, Legal. assim, eu acho que é uma das mudanças mais impactantes do nosso negócio. Bacana. E você, Amanda? Para mim, assim, no meu ponto de vista, o que tá mais desafiador é a questão legal. Então, assim, tá mudando demais. Certo.
Então, cada hora é de um jeito, cada hora de uma maneira, uma coisa pode, uma coisa não pode. A gente tem diferentes entendimentos jurídicos que isso impacta no nosso negócio e tira um pouco da segurança. Então, muitas vezes você está balizado na lei, mas você tem uma jurisprudência que é a lei. Então, assim, a qualquer momento pode ir um juiz lá e falar, não, isso daqui não é o que está escrito ali. Você vai seguir isso. Então, isso traz muita fragilidade pra gente. Então, e quando a gente cai na questão jurídica, que tem que fazer uma cobrança, ou vira a gente fala que o vencido vira um problema, é muito triste, porque a média são 8 anos para você conseguir ter uma resposta, se não tiver um acordo. Então, por que tem que demorar tanto? Então, hoje é o que mais me dói. A insegurança jurídica, ela é, assim, algo devastador para nós, né? Sim. Porque eu tenho um caso recente que eu tenho um bloqueio judicial e eu paguei uma sucumbência, né? Continuo sendo vítima, eu paguei a sucumbência. Olha só. Tá tudo errado, Tá né? tudo errado. E eu tô com bloqueio porque o advogado da parte tá reivindicando lá um erro que o juiz... E assim, eu tô com bloqueio. Sim. Então, assim, é muita demora. Tudo que é no judiciário é muita demora, porque... Por que eu tô falando isso? Porque eu já tenho pago esse débito e eu tô com bloqueio porque tem embargos ali que não se dissolvem, né? Sim. E essa insegurança jurídica de você ficar sempre preocupado, você é vítima, mas muitas vezes não é feita a justiça, né? Entendi. Então, isso é muito duro no nosso negócio. Isso é a parte mais difícil, no meu ponto de vista, a mais difícil. Por isso que a gente tem pouca margem para errar. Porque a lei, ela tá muito... É muito volátil, assim, sabe? E você vê a questão das recuperações judiciais. Então, você vê recuperações judiciais fraudulentas, mas elas movimentam volumes expressivos financeiros. Então, todo mundo entra. Você vê a questão da indústria das liminares, que prejudica muito o nosso setor, que é algo que tinha que acabar, que você vê o quanto o Sinfac está lutando para isso acontecer, para isso cair, já até conseguiu, e aí, mas o juiz conseguiu ter de volta. Então, assim, o Brasil não é para amadores, César, essa é a verdade. Só que a gente é um país para ter muita prosperidade. A gente Sim. tem como ganhar muito dinheiro aqui, muito mais rápido que muitos países da Europa, por exemplo. Mas esse negócio é avassalador pra mim. Eu fico indignada. Se eu começo a falar, eu fico nervosa, eu mudo semblante, você percebeu? Eu percebi. Não, sem dúvida, você trabalhar com uma posição de insegurança, né? Ela te traz realmente um Aumenta o desconforto, risco, né? Aumenta o risco. Aumenta enfim, a taxa. Você fica bastante desconfortável até para tomada de decisões, fica inseguro, né? Eu queria trazer para vocês um viés um pouquinho diferente, tratando do mesmo assunto, né? Não que eu não concorde com vocês, ou que eu também não sinta as mesmas dores. Na verdade, nós atuamos gerando soluções justamente por existirem as dores, né? Então, por exemplo, nós temos a Lei 14.195, que ela é recente. Há 2 anos apenas, ela instituiu a nota comercial como um título executivo extrajudicial. O que isso é muito importante para nós, por exemplo, usarmos como ferramenta, e isso que nós divulgamos a todos os dias lá na C2, né? Porque se você tem, por exemplo, um imóvel, né, que foi cedido como garantia de um título como uma nota comercial, você não precisa do processo jurídico para poder executar. Né? Você pode ir no extra, você vai direto no cartório e executa. Isso favorece muito. Um outro aspecto que é recente agora é o registro das duplicatas, né? Que agora a resolução 75, né, vai obrigar os fundos, né, a partir agora desse mês de novembro. A gente já registra. Já registra, né? Então. Só que isso é uma coisa que, por exemplo, como securitizadora, nós não somos por lei ou por resolução, enfim, obrigados. Mas a gente pode gozar desse benefício. Mas deveria usar, porque no meu ponto de vista, porque é algo que vem para dar mais segurança pro negócio. Exato. Securitizadora, factoring, todo mundo deveria usar o registro de duplicata. Sim. Porque a partir do momento que você registrou ali, o outro
ele não pode fazer mais nada com aquilo. Isso é um negócio bem legal, Amanda, de nós explorarmos. Nós tivemos você falou do Sinfac, né? Tivemos no 17º simpósio, né? Que foi terça-feira da semana passada. E alguns clientes procuraram, né, no stand da C2 e falaram assim, mas por que é importante registrar a duplicata, né? E aí eu falei, existe um princípio legal que é o da publicidade, né? Ou seja, uma vez que você registrou, você deu publicidade, então o direito prioritário é seu. Se tiver duas empresas, né, brigando pelo mesmo recebível, quem registrou primeiro é quem tem direito de recebimento. Sim. Então, e hoje é um custo muito acessível, né? São centavos que você paga para registrar uma duplicata. Então, eu penso que essas... vamos falar assim, né? A gente falou agora há pouco olhando o copo meio vazio, né? Falando dos problemas que a insegurança traz. Mas, ao mesmo tempo, olhando por um outro panorama, né? O que essas modernidades, a tecnologia, né? Ou mesmo essa própria questão de legislação mudando, vem também a nos favorecer, né? Vem também a nos ajudar a ter um ambiente um pouco mais seguro. Exato. Né? Há pouco nós tivemos um convidado, né? Que nós falávamos justamente sobre a importância desse momento que a tecnologia proporciona, né, a fluidez da informação, né, o compartilhar a informação, e eu acredito que nisso nós temos, né, como fazemos parte de um grupo, fazemos parte do Sinfac como associação, ter a possibilidade de ter pessoas conhecidas, compartilhar informação, nos tira muitas vezes de situações desafiadoras, né, situações que poderiam trazer mais risco para o nosso negócio. Como que é para vocês no dia a dia? Vocês utilizam dessas ferramentas? Vocês costumam consultar, né? Como que... Eu consulto acionistas, consulto empresas do setor, compartilho informações. Eu acho que informação é pedra preciosa. Se a gente tem a informação, a gente tem condições melhores de tomar uma decisão. Então, e sobre a tecnologia, todos esses produtos que têm acontecido, a SkyCred super participa e, assim, eu acho que a gente só tem a se beneficiar, né? Eu não tenho a menor dúvidas. Que bacana. É isso aí, faço as minhas palavras dali. Tudo que vem de novo, eu falo que é investimento, sabe? Investimento para a segurança da nossa carteira. E o quanto a gente puder ter de plataformas, né? Hoje a gente utiliza, se não me engano, são 5 ou 6 que a gente utiliza para verificar a informação, compartilhar. E isso para a gente é... essencial, né? Essencial. A gente não sei nem viver sem. A gente não... Se a gente sabe que um cliente novo opera com alguém, a gente... O cadastro, ele nem começa se não trocar informação, entendeu? Legal. Muito bom. E é algo que foi sendo construído, né? Isso. Com o passar do tempo, porque era muito engessado essa questão de compartilhar informações e muito medo. Hoje a gente entende que se o nosso cliente ele está buscando crédito, é algo saudável. Sim. A gente compartilhar o crédito, né? Sim. Compartilhar o risco, na verdade. Não ficar concentrado, Sim. né? Então, você delimitou, é o que eu disse para aquela outra pergunta, você tem a política pré-estabelecida, né? E de repente você vai burlar essa política, você sente que é isso que você tem que atender o cliente. Então, se eventualmente ele está buscando, é legal que ele tenha outros parceiros, né? E divida o crédito. E a gente vai compartilhar o risco, né? Mas faz parte. Muito bem. Tem um mercado excepcional, né? Onde todos podem ganhar e se beneficiar dele. Meninas, foi um prazer imenso tê-las aqui conosco. Olha como passou rápido. Mas já estamos chegando ao fim. Legal. Estamos caminhando aqui para o fim. E eu queria pedir a vocês, cada uma, né? Pudesse deixar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né? Uma mensagem. Olha, eu como atuante nesse mercado, daria esse conselho ou faria dessa forma. Podem contribuir com algo nesse sentido? Eu quero falar sobre capital de terceiro. Eu quero falar capital de terceiro, a gente desmistificar essa relação de que a empresa só vai usar capital de terceiro se ela realmente estiver com problemas financeiros. E, na verdade, o capital de terceiro ele é uma alternativa em que a empresa deixa de desembolsar, né, um recurso, muitas vezes, se ela não tiver o gargalo entre pagar e receber,
né? E ela pode usar o capital de terceiro para alavancar sua empresa, para fazer novos investimentos, para uma infinidade de proveitos, né? E, obviamente, a gente está falando de empresas saudáveis, que têm margem, né? E isso aí seria uma conversa um pouco mais longa, mas eu gosto muito de falar sobre a opção de capital de terceiro, como é importante para as empresas e para os nossos clientes pensarem sobre isso quando se sentirem ameaçados ou com medo de usar o nosso produto. Imagina, todas as empresas utilizam capital de terceiro, mesmo que não digam pelo preconceito. Né? Nós, como pessoa física, usamos capital de terceiro. Quem não tem um cartão de crédito? Mas a gente tem que saber usar, né? Perfeito. Então, eu acho que esse é o meu recado. Muito bem. Muito obrigado, Eli. Eu que agradeço. Vou deixar uma mensagem assim para os empresários do nosso segmento. Eu acho que a gente tem que continuar com a força que a gente tá empenhando para manter o segmento vivo, o segmento unido. Chamar o pessoal para participar dos eventos, né? Os eventos dos nossos segmentos. Então, que seja através do Sinfac, que seja através de outras associações da classe, mas que a gente se una, porque juntos eu acredito que a gente consegue resultados melhores, entendeu? Tem muita coisa mudando, tem muita coisa nova vindo, a gente está vendo cada vez menos duplicata aí no mercado, produtos novos sendo lançados. E nada como compartilhar essas ideias com pessoas que a gente encontra só nesses eventos, entendeu? E isso abre muito a nossa mente e sempre nos tira a dúvida de onde ir, né? De repente mudar a rota aqui, a gente sabe onde a gente quer ir, mas de repente mudar a rota aqui, implementar isso. Escuto muita gente falando que tem medo de fazer nota comercial. Eu falo, misericórdia, para com isso. Né? Desculpa os bancos, né? Mas quer CCB, faz nota comercial, né? Porque pra gente é um divisor de águas, né? Isso veio para ajudar muito. Assim como eu acho que o registro de duplicatas, eu sou apoiadora e acredito que todo mundo tem que fazer, não só porque a CVM 175 veio para obrigar os FDICs. Pô, você tem securitizadora? Faz! Registra! Né? Assim, colhe o benefício, né? Pô, colhe o benefício, é muito barato. Sim. É muito barato, perto do risco, né? Do ganho que você tem. Exato. Então, é isso. Muito bom. Obrigada. Meninas, maravilhoso. Estou muito feliz em recebê-las. Foi um papo, nossa, muito gostoso. A hora voou, né? Uhum. A gente Obrigada, ficaria César. aqui, olha, muito tempo ainda. É verdade. Legal, que legal. Obrigado por compartilhar a visão de vocês, as experiências de vocês, as dores, né, e principalmente as vitórias também e o avanço. Em nome da C2, do C2Cast, né, nosso podcast, agradecemos a presença de vocês, a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau. Obrigada.